Você sabia que os animais percebem os cheiros diferentes de nós seres humanos? Sim, isso você já sabe, né? Muita gente fala aí, é muito discutido aí nas mídias, mas você sabia que essa percepção desse cheiro não é igual para todas as espécies animais? E mais ainda, não é a mesma para todas as raças dos animais, isso mesmo. A gente pode falar que os animais são separados em grupos de animais macrosmáticos e animais microsmáticos. O que seria isso? Os animais macrosmáticos são aqueles animais que têm uma percepção olfativa, uma acuidade olfativa muito grande, né? E esse olfato é muito importante aí para a sua vida como um todo, interfere no seu comportamento, em outros aspectos aí da sua fisiologia. E, portanto, eles têm uma anatomia e fisiologia toda diferente, com essa percepção voltada aí para aumentar, potencializar essa percepção, essa entrada dessas moléculas odorantes e essa percepção do odor. Exemplos de grupos de animais macrosmáticos, nós temos aí os carnívoros, né? Nós temos cães, nós temos os gatos carnívoros, nós temos os animais equinos, bovinos, suínos, roedores, entre outros. E os animais microsmáticos, aí tem os primatas, seres humanos, entramos aí, né? São animais que têm aí estruturas do sistema olfatório muito diminuídas aí proporcionalmente e comparativamente com esses animais macrosmáticos. E como é que é esse fluxo de ar? Né? Qual é uma das diferenças anatômicas aí entre esses dois grupos aí de animais que a gente falou? Primeira coisa é o tamanho do bulbo olfatório, né? Os animais macrosmáticos têm uma tendência a ter uma porcentagem de bulbo olfatório muito maior, né, em relação ao seu encéfalo como todo. Só aí já mostra, o bulbo olfatório é o principal órgão aí, o primeiro órgão aí dessa percepção do cheiro, é onde que tem a primeira sinapse no sistema nervoso central após a detecção dessa molécula odorante. E a partir daí é mandado para outras áreas do sistema nervoso olfatório, sistema límbico e outras áreas do cérebro encéfalo desse animal. Né? Uma outra alteração é a área da mucosa. Né? A mucosa olfativa, aquela área, né, dentro da cavidade nasal dos animais macrosmáticos, é muito maior. Né? No cão aí pode chegar a 150 centímetros quadrados, diferente do ser humano que é em torno de 5 centímetros quadrados. Né? Então essa mucosa aí olfatória. Mas você sabia que, por exemplo, cães de focinho curto ou gatos têm uma mucosa olfatória bem menor? Né? A área responsável pela presença de células olfativas nos cães, né, de focinho longo, cães farejadores, é muito maior. Em gatos, por exemplo, tem trabalhos mostrando que é menor, né, que restringe aí a uma área medial aí, dessa região desses cornetos. Né? E o cão, por exemplo, o cão e o gato, ele tem uma lâmina transversa que separa o ar que entra para a respiração do ar para a olfação. Então tem essa separação. Nós, seres humanos, temos uma entrada do ar na cavidade nasal que acaba misturando ali e alcançando algumas moléculas ali, algum fluxo de ar acaba alcançando essa área da mucosa. Os cães não, os cães separam. Então tem uma área anatômica, são duas vias de ar, né? Acaba tendo duas entradas, uma entrada que vai para o sistema respiratório e um fluxo de ar unidirecional que vai para o recesso olfatório, para uma área chamada recesso olfatório. E é interessante que esse área, quando ele entra, ele vai para o recesso olfatório e na expiração, que é a saída do ar do trato respiratório, quando o ar ele vem da nasofaringe, ele não passa pelo recesso olfatório. Né? Na expiração, o ar ele passa pela área do respiração, só que o ar que fica no recesso olfatório, ele fica mais tempo ali. Né? A velocidade é menor, então a permanência do ar na área da mucosa olfatória nos cães é muito maior do que em seres humanos. Isso favorece o que eles chamam de discriminação cromatográfica. Você já ouviu falar esse termo? É um termo utilizado por especialistas da área de olfação, né? Em animais. Né? Então essa área, essa discriminação cromatográfica, ela pode ocorrer, né, devido a essa maior permanência desse fluxo de ar no recesso olfatório nos cães, além de favorecer uma penetração nose to brain muito maior do que pode acontecer nos animais microsmáticos como nós, seres humanos. E tem tanta coisa, tem tantas características importantes, gente. Assim, a diferença é muito grande, há diferenças entre espécies. Tem animais que não têm um sistema olfatório tão
tão bom dessa forma, né? Tem animais que não têm essa olfação tão perceptiva, que têm outros sentidos, né? A gente vê, por exemplo, os gatos eles têm trabalhos mostrando que eles favorecem o aspecto visual, né? O visual dos gatos é muito importante, né? Então, quando faz trabalhos, às vezes tem um trabalho mostrando com gatos, mostrando pistas visuais, elas são utilizadas em preferência para o animal. Então esse olfato ele vem em segundo plano, ele pode ser utilizado na falta dessa pista visual, né? Então a diferença do olfato para o cão é diferente para o gato, a própria percepção, a própria a entrada dessas moléculas dos óleos essenciais no gato, ela é diferente do cão também. Mesmo no animal, vamos considerar os cães. Entre as raças tem diferença no número de receptores olfativos entre as raças, tem diferença na acuidade olfativa, no treinamento. O cão, a gente fala muito que o limiar de 1 a 2 partículas por trilhão. Na verdade, isso é um resultado encontrado em animais treinados. Então, treinamento com o animal aumenta a sua acuidade olfativa. Cães comuns não têm essa percepção de 1 a 2 partículas por trilhão. Tem uma percepção de 1 por bilhão e mesmo assim varia muito entre cães, né? O cão, à medida que o cão vai envelhecendo, ele diminui essa percepção olfativa, né? Você não tem essa renovação dessas células, provavelmente. O número de células receptoras olfativas em animais mais velhos, 14, 15 anos, é muito menor comparado com animais mais novos, né? E animais com doenças neurodegenerativas também perdem esse olfato, animais que tomam medicamentos também perdem o olfato. Então não é simplesmente cão tem um olfato melhor, não. Depende de qual cão, de qual situação. Isso é importante, porque muita gente fala assim, não, tem que diluir e tal, por causa da percepção olfativa. A gente fala isso de forma geral mesmo, mas é por isso que é importante se aperfeiçoar, fazer uma formação, estudar com quem realmente conhece a fisiologia, conhece a anatomia, conhece esse mecanismo, dessas características desses animais. Porque utilizar aromaterapia em animais não é simplesmente pensar que ele tem uma percepção melhor, então vou usar aí uma diluição menor. Ou então pensar sobre o metabolismo dele. A gente tem que realmente entender esse mecanismo para fazer uma prática integrativa, né? Uma prática responsável e com conhecimento, né? Não é simplesmente que é tóxico, que atua em tal neurotransmissor, que tem percepção maior, como a gente costuma falar. A gente vê que isso é muito mais profundo. Quando você vai atender um cão, um gato ou um equino, você tem que conhecer o comportamento desse animal, né? Você tem que saber, você inclusive tem que respeitar a sua preferência olfativa. Não faz sentido você utilizar aromaterapia em animais, na verdade isso é errado, é um absurdo utilizar aromaterapia em animais com simples conceitos teóricos de atuação de mecanismos de ação dessas moléculas, porque quando a gente vê a percepção desse olfato desse animal, a percepção desse cheiro nesse contexto, nesse ambiente do animal, a gente percebe que a percepção, o sentir, a relação que ele tem com o olfato, a discriminação desse cheiro interfere em todo o seu comportamento, em todas as suas vias. Ele tem circuitos neuronais, vias relacionadas com essa percepção. E se a gente depender somente da ação dessa molécula, do óleo essencial no neurotransmissor, numa situação, a gente acaba perdendo um fator que não é o único, não é o principal também, mas um fator essencial de resposta do animal à aromaterapia, né? Utilizar aromaterapia não tem nada a ver com utilizar psicofármacos sem aromas, né? Psicofármacos de farmácia. É totalmente diferente. Uma das principais características os óleos essenciais possuem cheiros, e o fato de possuir cheiro quer dizer que ele estimula o sistema olfatório. Estimulando o sistema olfatório por si só, ele já promove uma resposta que altera o seu comportamento, altera o seu sistema imune e altera toda a sua neurobiologia, né? A sua resposta hormonal, inclusive podendo causar um estresse muito grande nesses animais, e interferindo, inclusive, alterando ou impedindo, inclusive, muitos dos mecanismos farmacológicos que a gente encontra, né? A gente no curso Raravet, a gente vê esses mecanismos farmacológicos com detalhes, a atuação desses mecanismos, dessas vias, e vê qual que é a relação disso com a absorção das moléculas, né? Então é bem interessante esse processo, né? Respeito desse olfato, respeito desse conhecimento. Então o conhecimento se soma, né? O conhecimento da anatomia, da fisiologia, o conhecimento da farmacologia, do mecanismo de ação e o conhecimento do comportamento, das especificidades desse animal e como ele lida com essas moléculas que, além de ter efeitos psicotrópicos, além de ter efeitos
fisiológicos, alterando receptores, alterando o funcionamento de hormônios, de glândulas, alterando o funcionamento de contratilidade cardíaca, contratilidade intestinal, ele também vai ter uma resposta pelo sistema olfatório, uma resposta emocional relacionada com a valência, o significado que esse animal coloca para esse cheiro. Então é isso que eu queria falar aqui, espero que vocês tenham gostado, acabei falando de forma rápida e superficial, a gente aprofunda mais aí pra frente, pode me procurar, estou disponível, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, sempre eu tô colocando alguns videozinhos aqui rapidinho, se inscreva também no nosso canal do Telegram, lá eu disponibilizo tabelas, disponibilizo vídeos, aí entra em assuntos mais profundos, só entrar aí no nosso Haralume, lá no Instagram você consegue o link aí para isso tudo. Então, compartilhe esse vídeo aí com quem você conhece, quem gosta do assunto e muito obrigada aí e até breve.